pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. E bem, o movimento é de queda agora no pré-mercado americano nessa manhã, enquanto na Europa e na Ásia a sessão foi positiva nessa sexta-feira. Lá na Ásia hoje o fechamento ficou positivo, refletindo os dados do setor de serviço da China, que saíram hoje e que vieram acima do esperado, sinalizando uma melhora no nível de atividade por lá. Na Europa, ontem, o Banco Central inglês foi em linha com o que o mercado já esperava e também não mudou a taxa de juros por lá. Hoje, o mercado europeu segue positivo com a percepção de que os bancos centrais já podem estar no seu pico de taxas de juros, fora também os resultados corporativos que saíram hoje e também estão ajudando nesse movimento mais positivo europeu. Ontem, lá no mercado americano, a sessão estendeu o bom humor, refletindo ainda o comunicado que veio mais suave por parte do Banco Central americano depois da decisão de juros na quarta-feira. Ontem, lá, o Dow Jones subiu 1,7%, S&P subiu 1,8% e o Nasdaq fechou com alta de 1,78%. A leitura geral foi de que o tom do presidente do Fed na quarta-feira foi mais suave sobre a política de juros americana, o que acabou empolgando os mercados. Fora isso, ontem também saiu pedidos de seguro-desemprego semanal que vieram acima do esperado, o que também é um sinal positivo para a descompressão da pressão inflacionária, né? Bom, nas ações o destaque ficou para a Apple, que ontem reportou seu balanço com lucro acima do esperado, mas com queda no volume de vendas, o que está fazendo as ações da companhia caírem agora no pré-mercado americano. Bom, e hoje, para terminar a semana, a gente tem destaque de indicador. Na agenda hoje sai o relatório de emprego payroll, que é o principal indicador e que pode acabar mexendo com as expectativas de juros, principalmente para a decisão de dezembro. O relatório vai sair às 9h30 da manhã e a projeção de mercado é de que o relatório traga 180 mil vagas que foram criadas no mês passado e a taxa de desemprego que deve ficar em 3,8%. Um número muito acima disso. Na parte de criação de vagas, provavelmente pode mudar um pouco o nosso cenário. Bom, fora isso, também lá no período da tarde vai sair PMI de serviços e PMI composto americano para a gente ver como é que está o nível de atividade lá nos Estados Unidos. Atualizando agora os índices, S&P futuro cai 0,16, Eurostock 600 sobe 0,14, FTSE de Londres cai 0,06%. Lá no Japão, o Nikkei hoje terminou o dia com alta de 1,10 e na China o Shanghai Composite com alta de 0,71%. DXY, dólar index caindo 0,16% e juros de 10 anos do mercado americano cai 0,24%, 4,65% no anualizado é a cotação agora. O petróleo opera com leve alta nessa manhã, agora o petróleo Brent está subindo 0,09% e está cotado a 86 dólares e 94 centavos o barril. Petróleo que agora opera com leve alta, estava operando com uma leve queda no começo do dia. O preço da commodity segue bem sensível ainda ao conflito lá em Israel, que por enquanto parece que não deve envolver outros países da região que são produtores de petróleo. Bom, o minério de ferro teve outra sessão de alta lá na China nessa madrugada, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 0,43% e terminou a sessão cotado nos 126 dólares e 37 centavos a tonelada. Bom, ontem por aqui com o feriado o mercado não abriu, mas lá em Nova York os índices brasileiros seguiram um bom humor internacional e fecharam com ganhos. O EWZ ontem, que é uma cesta de ativos que tenta representar o Ibovespa lá fora, subiu quase 3%, enquanto outro ETF brasileiro importante, o Brasil Titans, teve uma alta de 2,2% lá em Nova York. Bom, no final do dia, na quarta-feira, o Copom aqui no Brasil publicou a decisão de queda na taxa Selic de 0,5%, conforme já era esperado pelo mercado. E no comunicado da decisão aí da taxa de juros, a gente viu uma nova sinalização para mais quedas da mesma intensidade nas próximas reuniões e também afirmou lá no documento que o ambiente externo deve influenciar na política de juros aqui no Brasil. O destaque nas ações brasileiras ficou para o recibo do Grupo Pão de Açúcar, para as ADRs do Grupo Pão de Açúcar lá em Nova York, que ontem subiram quase 8%, ainda refletindo o balanço que saiu na quarta-feira e que trouxe números melhores do que o esperado. Os recibos de Bradesco e Itaú também fecharam positivos ontem lá em Nova York e subiram mais de 3% cada um. Na parte política, ontem saiu notícia importante no broadcast, uma informação de que o governo Lula deve mesmo mudar a meta fiscal para o ano que vem para um déficit de 0,5% do PIB. O anúncio, inclusive, deve ser feito por meio de uma emenda no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que deve acontecer no último dia do prazo, no dia 16 de novembro. E para fechar, a nossa agenda aqui hoje está vazia de indicadores, então o mercado local deve se ajustar em relação ao movimento que aconteceu lá fora, nos ativos brasileiros, e também deve refletir o relatório de emprego lá nos Estados Unidos. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.